do trabalho dele, da capacidade enorme que ele tem. É um grande líder mundial, né, do meio ambiente. Uma pessoa que tem ideias inovadoras, que já marcarão para sempre a história mundial do direito ambiental. Então nós sabemos como é difícil a agenda do ministro Herman Benjamin e queremos, em nome do Ministério Público Brasileiro, do Conselho Nacional do Ministério Público, lhe agradecer imensamente e, sem mais delongas, estamos muito ansiosos por ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu acho que eu vou ter que mudar esse púlpito mais para perto da... Ficou longe e eu... Aqui eu consigo olhar. Bem, boa tarde a todos. Eu vou ficar meio atravessado, mas o direito ambiental é assim, é meio atravessado. A ex-ministra Marina Silva sempre fazia essa observação, que o direito ambiental está em tudo. E está correto, é horizontal, mas também é vertical. Já agradeci o convite. Aqui a rigor é quase como uma reunião de amigos. Se eu for mencionar os amigos que estão nesse auditório, eu vou perder aí uns 15 minutos e ainda vou deixar alguns de fora. Estou reencontrando colegas que eu não vi há 20 anos. De toda sorte, os organizadores escolheram a minha colega Silvia Capelli para presidir esta mesa, certamente sabendo do carinho, da amizade antiga que nós temos. Somos irmãos e irmãos no direito ambiental, no estudo de direito ambiental, mas também no plano pessoal. O meu tema é ao mesmo tempo fácil e muito difícil, eu já vou explicar por quê. Eu aponto para quem? Isso aqui. Ou para onde? Todos conseguem ver aí atrás? Porque talvez pudéssemos apagar essas luzes da frente. Bem, essa minha palestra, eu dizia que é fácil. Isso é uma palestra fácil e ao mesmo tempo muito difícil. É fácil porque eu vou apresentar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo um comentário aqui, outro ali, uma observação. Mas é muito difícil porque a jurisprudência do STJ é vastíssima em matéria ambiental. Para lhes dar uma ideia, ontem, no sábado e domingo, eu fui atualizar a jurisprudência, porque a última vez que eu fiz essa palestra foi 1 ano e meio atrás, e não consegui terminar o ano de 2018. Tal a quantidade de precedentes que nós temos no STJ. O STJ decide mais recursos ambientais do que todas as Cortes Supremas da América Latina somadas, mas de longe. O que demonstra a efetividade do direito ambiental brasileiro, ao contrário de outros países, em que a dificuldade é o oposto, é encontrar precedentes das cortes nacionais. No Brasil é
selecionar nos precedentes aqueles que eventualmente sejam os mais interessantes. Por isso, eu não vou tratar aqui de fauna, de águas superficiais e subterrâneas, queimadas, proteção do litoral, ali o relacionamento de água e saneamento, unidades de conservação, patrimônio histórico e paisagístico, licenciamento, estudo prévio de impacto ambiental, ação civil pública, ação popular, crimes ambientais e sanções administrativas. Alguém que não conhecesse o direito ambiental brasileiro nos tribunais poderia perguntar: e o que é que sobrou? Sobrou muitíssimo. E o muitíssimo eu não vou conseguir expor aqui inteiramente. E em cada um desses temas há precedentes, às vezes vários precedentes extremamente inovadores, com conceitos novos. Sempre é bom recordar que dificilmente o juiz inventa alguma coisa, no sentido de criar. Existem magistrados criativos que conseguem traduzir o que está na lei numa linguagem que encanta a todos. Mas normalmente os grandes temas, as teorias, os novos princípios, a aplicação criativa de um dispositivo legal que estava esquecido numa legislação antiga, tudo isso decorre do trabalho do autor. Nós sabemos que no campo das ações civis públicas ambientais no Brasil, mais de 90% dessas ações são propostas pelo Ministério Público. Daí, quando eu elogiar algum precedente do STJ, sintam-se elogiados, porque é resultado de teorias, de concepções que foram desenvolvidas nos ministérios públicos dos estados e também no federal. A surpresa para mim neste esforço de atualização que eu fiz foi descobrir, e amanhã já estarei fazendo comentários aos integrantes da segunda sessão, que é o direito privado do STJ, que agora nós temos vários precedentes da segunda sessão em direito ambiental. Antes não existiam. E aí, evidentemente, nós temos também ter uma cautela para que não haja divergência entre a primeira sessão, que é o direito público, e a segunda sessão do direito privado. A terceira sessão, que é o direito penal, evidentemente, há que ter precedentes por conta da lei dos crimes contra o meio ambiente e os dispositivos penais que eventualmente se apliquem ao tema do meio ambiente. Eu selecionei então algumas questões genéricas para este panorama, me comprometendo num momento futuro, e aí sim de nós fazermos, quem sabe, um dia inteiro de análise da jurisprudência do STJ e convidando os colegas ministros que produziram essa jurisprudência extraordinária. E não há ministro no STJ que não tenha mais de um acórdão que mereça constar de um repertório dessa natureza. Daí que não é apenas uma única sessão ou um único ministro, mas é um trabalho realmente coletivo de produção da jurisprudência ambiental brasileira. Eu começo por um tema que nasceu no Ministério Público de São Paulo e que hoje está absolutamente pacificado, e mais pacificado ainda porque o novo Código Florestal o incluiu expressamente. Ou seja, a natureza própria terrena das obrigações ambientais. Evidentemente que a jurisprudência do STJ ainda é relevante, não obstante o Código Florestal haver incorporado esta concepção
que já estava na jurisprudência do STJ, porque nos termos da jurisprudência do STJ são todas as obrigações ambientais que têm natureza pró-terreno, e não apenas as naturezas as obrigações ambientais decorrentes da legislação florestal. Esta é a razão para esses precedentes. São dezenas, eu diria que há quase uma centena de precedentes cuidando deste tema. Eu nem atualizei, porque eu ia perder muito tempo. Mas em 2008 há mais de uma dezena de novos precedentes. Portanto, quem tiver interesse pode entrar, enfim, no site do STJ, que é extremamente amigável e de fácil consulta, de fácil pesquisa. Eu não preciso dizer a importância desses precedentes, melhor dizendo, da tese que esses precedentes abarcam, porque todos aqui conhecem. Era muito comum, antes do reconhecimento desta teoria no direito ambiental brasileiro, o desmatador, por exemplo, chegar perante o Ministério Público e dizer: olha, eu adquiri essa propriedade há 30 anos, ou melhor dizendo, há 10 anos, e portanto não sou responsável porque o desmatamento foi feito pelo proprietário anterior, ou seja, quebrando o nexo de causalidade. Ou então o proprietário chegava e dizia: doutor promotor ou doutora promotora, eu reconheço, fui eu. Aliás, cortei com muito gosto, mas foi há 30 anos atrás. E aí já não era mais quebrando o nexo de causalidade, mas buscando o amparo de uma certa prescrição. Vem o Superior Tribunal de Justiça e afirma, repito, de forma pacífica, que essa obrigação decorrente do desmatamento adere ao título, como se fosse uma hipoteca ou um débito de condomínio, e segue daí a sua mobilidade, segue o proprietário. Mudou o proprietário, não foi o senhor, a senhora que desmatou, ainda assim é responsável pela sua recuperação. A outra linha de jurisprudência que eu queria, genérica, que eu queria aqui trazer, é do reconhecimento da função ecológica da propriedade. E aqui uma evolução da nossa jurisprudência, que nós já não estamos falando em função socioambiental da propriedade, mas em função ecológica pura, nos termos do artigo 225 caput da Constituição Federal e do parágrafo 1º. Porque a rigor a expressão ambiente inclui nós, seres humanos. E quando nós falamos em função socioambiental da propriedade, nós estamos colocando a raiz quadrada o aspecto humano e deixando de fora o aspecto ecológico. O aspecto humano já está na função social da propriedade tradicional. E daí a importância do uso da terminologia adequada, função ecológica da propriedade, porque nós estamos nos referindo aos processos ecológicos essenciais. Um terceiro acórdão, e a partir daqui eu não vou mais numerar, porque vou me perder certamente, mas um outro acórdão tem a ver com o direito adquirido de poluir. Porque muitas vezes nós ouvíamos em litígios
o degradador dizer, mas eu já estou aqui como uma indústria lançando resíduos no curso d'água há 50 anos. Adquiri o direito. E vem o STJ, esse é um dos precedentes, mas muito conciso, por isso que eu trago, em que o ministro Mauro Campbell afirma esta corte é pacífica, no sentido de que não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. Portanto, não é só poluir, é degradar também. Em outras palavras, manter uma área desmatada quando ela não deveria estar desmatada. Importantíssima essa teoria da inexistência de um direito adquirido de poluir. Agora, esse é um precedente recente, de 30 de maio de 2018, da relatoria da ministra Regina Helena, da primeira turma, e que eu desconhecia. Foi no fim de semana que eu, na minha pesquisa, descobri esse precedente extraordinário. Não há falar em direito, porque casa o direito adquirido e a teoria do fato consumado. Não há falar em direito adquirido a manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Do mesmo modo, deve ser afastada a teoria do fato consumado nos casos em que se alega a ineficácia da ação em um único imóvel ante a consolidação da área urbana. Em São Paulo, está se debatendo uma alteração do zoneamento e das regras dos jardins, sob o argumento de que há muitos imóveis em situação ilícita. É exatamente a parte final desse precedente. Se há imóveis em situação ilícita, não vamos colocar todos em uma situação ilícita e depois dizer que estão todos chancelados pela norma ou por uma alteração da norma. É o contrário. Há um precedente que eu não trouxe aqui, porque os precedentes de direito urbanístico eu nem analisei, mas há um precedente do Rio de Janeiro, já de uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, em que um imóvel era o único, não me recordo, acho que em Copacabana, que não tinha sido construído. Estava cercado por arranha-céus. E evidentemente a Mata Atlântica ali voltou. E o argumento para a derrubada da mata e a utilização daquele terreno é que aquela área estava florestada por exceção e, portanto, deveria seguir a regra. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu? Não, aqui é exatamente o oposto. Num oceano de edifícios, esta área ganha uma importância maior do que teria se toda a área ainda estivesse com vegetação nativa de restinga. Esse precedente da ministra Regina eu não conhecia. E aqui um precedente do ministro Napoleão Nunes Maia, que eu vou ler, porque ele o pôs de uma forma até meio poética. Não prospera também a alegação de aplicação da teoria do fato consumado, em razão, essa teoria do fato consumado a cada 10 processos que chegam no STJ, pela demora da justiça, pela falta de concessão de liminar, ou pela revogação de liminar dada em primeira instância, por suspensão de segurança, os processos, quando chegam, os edifícios estão prontos. A hidrelétrica está construída. E, portanto, são precedentes extraordinários.
Diz o ministro Napoleão: não prospera também a alegação de aplicação da teoria do fato consumado, em razão de os moradores já ocuparem a área com tolerância do Estado por anos, uma vez que, tratando-se de construção irregular em área de proteção ambiental, e atenção, não é APP, é APA mesmo. Eu fui ao acordo para ver se era APP, porque às vezes os juízes chamam APP de APA, ou de outros nomes, e chamam APA de APP, mas não, aqui é uma APA mesmo. A situação não se consolida no tempo. Isso porque, aí vem a parte poética, isso porque a aceitação da teoria equivaleria a perpetuar o suposto direito de poluir, de degradar, indo de encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade sadia da vida. Eu também não conhecia esse precedente, fui na atualização do fim de semana. E agora vários precedentes sobre o princípio da precaução. Porque em um dos processos que chegaram mais recentemente ao STJ, caso de um shopping center no interior do Paraná, na cabeceira do rio Iguaçu, que forma, bem, o nome já está dizendo, né? É o rio das cataratas de Iguaçu. A parte juntou 2 pareceres de um jurista brasileiro, um dos fundadores do direito ambiental brasileiro, Paulo Afonso Machado, para dizer que o princípio da precaução não existe em matéria urbana no Brasil. Está expressamente. E aqui eu resolvi, então, trazer alguns precedentes das dezenas que existem no STJ sobre o princípio da precaução. É importante que alguém, quando vai escrever, e sobretudo no parecer pago, diga a verdade. Ou então não fizesse menção à jurisprudência brasileira. Primeiro precedente do ministro Ari Pagenda. Eu vou citar vários precedentes do ministro Ari Pagenda, porque são da Corte Especial. Não são precedentes de turmas, não são precedentes da sessão, são precedentes da Corte Especial, a mais alta instância jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. Nesse precedente, em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução, que em situações como a dos autos, cujo efeito da decisão impugnada é o de autorizar a continuidade de obras de empreendimento imobiliário em área de proteção ambiental, recomenda a paralisação das obras, porque os danos por elas causados podem ser irreversíveis, acaso a demanda seja, ao final, julgada procedente. E aqui a vinculação que o ministro Ari Pagenda faz, e a Corte Especial, entre irreversibilidade e princípio da precaução. Agora, um precedente da relatoria da ministra Calmon. Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento a partir da interpretação do artigo tal, conjugado ao princípio ambiental da precaução. Aqui já é uma outra perspectiva, é vinculando o princípio da precaução à inversão do ônus da prova. Agora um precedente da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, o próximo presidente do STJ, da Corte Especial. Aliás, quando forem citar precedentes, eu observo muito isso, os membros do Ministério Público não sabem organizar os precedentes. Aí jogam em primeiro lugar uns embargos de declaração, um agravo regimental da segunda turma, da primeira turma. Tem que começar com os repetitivos. E há repetitivo em matéria ambiental. Depois, os precedentes da Corte Especial. Depois, os precedentes
das sessões e, finalmente, os precedentes das turmas. É esta a organização. Por isso que eu estou realçando muito os precedentes da acordo especial. Eventual lesão pode ser reparada. A lesão ambiental, por sua vez, jamais poderá ser restaurada caso executados os trabalhos de construção civil ante o impacto que provocam. Confrontados o interesse privado e o público, deve-se privilegiar este, que é irreparável, em detrimento daquele. Havendo o prosseguimento da construção, corre-se o risco de autorizar provimento apto a macular a fauna e a flora locais de maneira irreversível. Poderíamos passar umas 2 horas só com esse precedente, pelas várias questões que estão aqui envolvidas. É a questão da irreversibilidade, é a questão do confronto entre interesse público e interesse privado, e é a questão, a rigor, que está por trás deste precedente, embora não dito expressamente, eu não fui verificar o voto em si, pode ser que no voto esteja, é do chamado periculo in mora reverso, em que o periculo in mora não é do empreendedor, porque o periculo in mora é de um dano que é reversível por natureza, que é um dano econômico. O dinheiro, nós sabemos, é o bem fungível por excelência. O que é irreversível, daí o periculo in mora reverso, há precedentes do STJ sobre periculo in mora reverso, eu não trato aqui. É para a saúde pública e para o meio ambiente. Claro, nem em todos os casos, mas em alguns casos paradigmáticos, certamente, como aqui bem assinalado pelo ministro Noronha, vem a ser a hipótese. Outro da relatoria do ministro Ari Pagenda. Em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução. Neste contexto, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela autarquia federal encarregada de sua proteção. Aqui, evidentemente, nós temos que entender com uma certa cautela. É a presunção de legitimidade do ato administrativo, o STJ já disse em um sem número de vezes, é relativa, não é absoluta, e ela não se aplica ao Poder Judiciário. Ela se aplica em relação ao particular e em relação aos outros órgãos da administração pública, porque do contrário não seria possível questionar judicialmente este ato administrativo. Mas de toda sorte me pareceu interessante este precedente, porque faz a conexão entre precaução e presunção de legitimidade do ato administrativo. Um outro precedente da relatoria do ministro Ari Pagenda, aqui no âmbito do saneamento, em matéria de saúde pública e de meio ambiente, vigora o princípio da precaução, que em situações como a dos autos, recomenda a ampliação da rede de esgotos antes de que se iniciem novos empreendimentos imobiliários. Este precedente é de Goiás. Ou seja, deve ser um daqueles casos, eu também não examinei o voto para conhecer os fatos, mas deve ser um daqueles casos em que se entrou com ação civil pública para impedir o loteamento, porque não havia rede de esgoto. Um outro princípio, esse sim, uma criação jurisprudencial, e criação jurisprudencial que teve pouquíssimos precedentes no exterior, e que nem analisaram o princípio na sua dimensão maior, é o princípio indúbio pro natura, que hoje é trabalhado em conjunto com o princípio da precaução, porque o juiz tem muita dificuldade em entender o princípio da precaução. Não tem dificuldade em entender o princípio indúbio pro natura, porque no primeiro ano de faculdade, aliás, quando estava no cursinho ainda e se decidiu por fazer um vestibular para o direito,
já tomou conhecimento sobre o princípio indúbio pro reo. O juiz pode não saber nada, mas já ouviu falar sobre o princípio indúbio pro reo. Portanto, não é algo que cai da estratosfera na mesa do magistrado, nem do membro do Ministério Público. E aqui o precedente da relatoria do ministro Humberto Martins: as normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, é necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico indúbio pro natura. O STJ trabalha o princípio indúbio pro natura em duas vertentes. Primeiro, na vertente hermenêutica, da interpretação. E segundo, no que se refere à inversão do ônus da prova. Vale dizer, se há 4 possibilidades igualmente legítimas de decisão, não estou me referindo à interpretação, mas no âmbito dos riscos, por exemplo, o juiz deve começar o seu raciocínio por aquela opção que é menos adversária do meio ambiente. Não quer dizer que vai decidir sempre em favor do meio ambiente, mas tem que justificar, tem que fundamentar. Isso está em outro precedente, que é esta caracterização das duas vertentes, está nesse precedente do Rio Grande do Sul. E agora, caminhando para alguns temas associados à responsabilidade civil, e eu vou parar em responsabilidade civil, há dezenas de precedentes sobre a natureza objetiva e solidária da responsabilidade civil ambiental no Brasil. Alguém poderia dizer, mas no que se refere ao caráter objetivo, não havia nem necessidade. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é claríssima, artigo 14, independentemente da existência de culpa. Mas nós sabemos que a jurisprudência brasileira consegue, onde há não entender um sim, onde não há ponto e vírgula, entender implícito um ponto e vírgula, e dá um sentido oposto àquilo que é expresso na norma. Portanto, não deixa de ser um avanço este reconhecimento do que está expresso na lei. Já no que se refere à responsabilidade solidária, é sim um avanço, porque a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente não tratou da solidariedade. É a aplicação do Código Civil de 16 e agora o Código Civil de 2002 no ponto que se refere à solidariedade pelos atos ilícitos. Aqui eu vou citar alguns precedentes da segunda sessão. Como eu disse, uma surpresa para mim. Primeiro, em recurso repetitivo. Aliás, a segunda sessão tem vários recursos repetitivos em matéria ambiental. E a primeira sessão, salvo engano, eu não sei se nós temos repetitivo, é possível que tenha. E eu me esqueci. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva. Então, atenção. Aqui nós temos um repetitivo da segunda sessão. Não é uma súmula, não é um precedente da segunda sessão qualquer, é um repetitivo. Todos os tribunais brasileiros estão obrigados a cumprir. Enseja reclamação judicial. E talvez outras providências. O juiz que se recusa a cumprir um precedente do Superior Tribunal de Justiça. É do sistema. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral.
Sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre à unidade do ato, descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar. Para quem dá parecer, como o que eu referi há pouco, em favor do degradador, isto aqui é uma bomba atômica, porque não há mais o que dizer. É teoria do risco. Eu mesmo teria dúvidas se seria teoria do risco, mas se é um repetitivo, eu tenho que cumprir. Claro que é um repetitivo da segunda sessão. Em tese, a primeira sessão não. Os juízes todos estão obrigados. Mas a primeira sessão pode querer levar para corte especial. Nós certamente não levaremos. Até porque é a nossa jurisprudência também. Então a jurisprudência do STJ hoje é esta em recurso repetitivo. Culpa exclusiva de terceiro aqui, um outro recurso repetitivo que eu desconhecia, embora seja de 2012. Bem, não é que eu desconhecia, eu havia me esquecido, porque eu participei de julgamento. Mas são tantos os julgados ambientais que não é possível guardar, nem processar, porque falta tempo para estudar esses precedentes, tal a quantidade de trabalho. Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro ante a responsabilidade objetiva. E por aí vai, convenção expressa e vinculação da responsabilidade civil ao princípio poluidor-pagador. Agora, nexo de causalidade, outro repetitivo, também da segunda sessão, em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva e lastreada pela teoria do risco integral, daí já dois repetitivos de relatores diferentes na segunda sessão, falando que o fundamento é a teoria do risco integral. Faz imprescindível para a configuração do dever de indenizar a demonstração de existência de nexo de causalidade, apto a vincular o resultado lesivo, etc, etc, o que é exatamente o que nós aprendemos nas faculdades de Direito. Não há responsabilidade civil sem nexo de causalidade, mas é possível, como já vimos em outros precedentes, a inversão do ônus da prova. Outro precedente, esse é bastante citado, aí tratando exatamente da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 3º, que cuida da definição de poluição. E aí, analisando a questão do nexo de causalidade. Para o fim de apuração do nexo de causalidade, no dano ambiental, equipara quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que faça, quem financia para que faça e quem se beneficia quando outros fazem. E eu estou terminando, e deixei muita coisa de fora daquilo que, nos termos da minha transparência inicial, estaria dentro da minha intervenção. Mas eu não posso monopolizar o tempo aqui e prejudicar o andamento dos trabalhos. Esse é um precedente recentíssimo e muito importante, em que a segunda turma, pela relatoria do ministro Mauro Campbell, reconhece em primeiro lugar o chamado passivo ambiental e estabelece que nas ações expropriatórias, desapropriação direta ou indireta, o expropriante, e no caso de desapropriação indireta, o réu, pode exigir o desconto de tudo aquilo que ele teria que pagar para recuperar um dano ambiental existente. Até onde eu sei, não estudei em profundidade a jurisprudência do STJ, é o primeiro precedente em que se reconhece, no âmbito da desapropriação, o passivo ambiental. E agora, evidentemente, eu imagino que o desdobramento é aceitar a tese que está na Constituição e implicitamente na legislação de quem degrada o meio ambiente da causa também a reforma agrária.
porque não cumpre a função social da propriedade. Quer dizer, um incentivo muito grande para que os proprietários respeitem a legislação ambiental e, sobretudo, o novo Código Florestal. Essa a minha intervenção extremamente resumida. Eu peço desculpas porque há muito mais a falar, mas certamente esses temas todos serão tratados no decorrer deste evento. Como perceberam, eu não disse uma palavra sobre o termo de ajustamento de conduta, porque os especialistas estão aqui presentes. Vejam, por exemplo, o Fernando Acauí, que tem livro na matéria, e outros especialistas que estarão tratando deste tema. E por que abrir um seminário como este com uma análise da nossa jurisprudência? Porque um dos pressupostos para a negociação ambiental é o conhecimento da legislação e o conhecimento da jurisprudência. Porque, do contrário, a negociação pode significar uma forma de impedir a aplicação da lei. E não será a negociação em favor do interesse público. Igualmente, esse raciocínio se aplica à conciliação ou à substituição no processo penal. O desembargador Eladio Pecei, que é o nosso grande especialista, vai certamente tratar disso, o uso de medidas substitutivas de sanção penal em casos que são extremamente graves. Eu mesmo conheço casos em que o juiz, aspas, condenou o réu mais de uma vez, ou seja, foi reincidente, e condenou a alimentar os periquitos, da outra vez a dar mamadeira a um boto, um animal qualquer. Isso tudo é muito bonito. Mas é fundamental que os membros do Ministério Público tenham o conhecimento para dizer: aqui não há negociação. E esta é uma matéria que precisa ser levada aos tribunais. Como o conselheiro Luciano disse muito bem na abertura, na teoria nós reconhecemos que a negociação tem esses três objetivos. Um deles a celeridade. Luciano, me repete aí, por favor. Enfim, são... efetividade e pacificação social. Então, celeridade, efetividade e pacificação social. Mas há que ter também a exemplaridade. É o quarto. Porque sem a exemplaridade não se cria aquilo que nós chamamos, em técnica da implementação da legislação ambiental, não se cria a dissuasão geral. Quer dizer que eu vou desmatar, construir meu edifício e só vou dar uma mamadeira lá com um boto cor-de-rosa que está lá no zoológico, chama imprensa, tudo bonito. É um símbolo, ao contrário de ser um mecanismo de prevenção. Eu finalizo com esse aspecto. A técnica de negociação no direito ambiental se inclui no âmbito do que nós chamamos de teoria da implementação. E a teoria da implementação tem, aliás, eu tenho até um artigo, acho que está publicado na revista de Direito Ambiental, certamente a Silvia e o Eladio têm melhor memória, um artigo antigo, em que eu estudei exatamente este tema. Um dos objetivos é a chamada de, que é também do direito penal, um dos objetivos é da chamada
dissuasão específica ou prevenção específica. É para aquele fulano. A resposta do ordenamento jurídico tem que ser tal que faça com que o investigado, o réu, não venha a delinquir novamente. Mas o segundo aspecto, o segundo objetivo, talvez mais importante, é a dissuasão geral. É passar para todos os outros que estão em situação similar, em condições aparentadas de delinquir, de que não vale a pena infringir a legislação ambiental. E todos nós sabemos que na questão florestal, por exemplo, quando há desmatamento, não é um caso isolado. Vejamos a Amazônia, por exemplo. Portanto, negociação é uma técnica fundamental de pacificação e resolver rapidamente os problemas ambientais. Porque esperar que o Poder Judiciário brasileiro, depois de 20 anos, como às vezes ocorre, venha dar uma resposta na questão ambiental e nós achamos que essa resposta satisfatória, é um pouco a posição de avestruz. O Ministério Público entra com a ação civil pública, ele cumpriu o meu papel. Não cumpriu o seu papel. O papel está apenas começando. E uma das técnicas é exatamente esta da negociação antes da ação civil pública e depois da ação civil pública. Não vamos imaginar que a negociação não se esvazia, perde o seu sentido depois da propositura de uma ação civil pública. Minha última palavra, eu disse que não ia falar de termos de ajustamento de conduta, mas em algum momento o CNMP, esse estudo que será feito mais adiante, haverá que enfrentar um tema que começa a chegar aos tribunais. A impugnação de termos de ajustamento de conduta firmado sob o argumento de vício da vontade, de coação. Então, está lá um infrator representado por uma banca de advogados, cujo escritório tem 250 advogados, e diz que foi coagido pelo Ministério Público. E em algumas circunstâncias isoladas, infelizmente, com aceitação desta tese pelo Poder Judiciário. Isso é muito sério e extremamente preocupante. E daí que o Ministério Público deve, internamente, não sou eu apenas narro o fato, mas o Ministério Público internamente deve procurar encontrar meios uniformes de garantir a validade e a eficácia dos termos de ajustamento de conduta, frutos de negociação, contra este tipo de manobra. Uma das possibilidades que mitiga este fenômeno, que eu disse, são pouquíssimos os casos, e a maioria deles, evidentemente, não são casos que não vão avante, tão absurdos, mas uma solução é a homologação judicial, mas apenas mitiga, não resolve o problema. Então agradeço muitíssimo ao conselheiro Luciano, aos conselheiros todos e a todos os amigos e todos os que estão aqui presentes. Muito obrigado.